Nós cumprimentamos a todos os amados irmãos com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui nesta noite para estudarmos a sua palavra e aprendermos mais dele na nossa vida. Hoje nós vamos estudar da nossa revista a lição de número 9, que tem como título O Batismo Cristão. Então, o batismo que nós conhecemos. E o nosso texto base está lá em Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Depois eu vou querer que os irmãos fiquem de Bíblia aberta para nos ajudar em alguns textos que nós vamos ler durante o estudo da nossa lição. Nós sabemos, irmãos, que o batismo é, sem dúvida, um dos maiores momentos ou dos mais importantes momentos da nossa vida na Igreja de Cristo. É como se fosse um marco, um divisor de águas, onde publicamente nós expressamos a fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. É uma expressão pública da nossa fé em Jesus Cristo. E aí, o autor da lição usa aqui uma linguagem poética para nos dizer que naquele momento em que as águas descem sobre nós, uma retumbante frase silenciosamente vem à nossa vida, vem à nossa mente, dizendo, aquele versículo de Cantares, capítulo 6, versículo 3, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então, naquele momento incrível do batismo, essa frase soa em nossos corações, dizendo que nós somos de Cristo e Cristo é nosso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o batismo cristão, ele foi instituído pelo próprio Jesus Cristo. Foi ele que instituiu, o batismo cristão. Depois de consumar a sua obra redentora lá na cruz do Calvário, ele instituiu o batismo alicerçado numa declaração maravilhosa que ele fez e que nós acabamos de ler, que está lá em Mateus 28, 18. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ele tinha autoridade sobre tudo e sobre todos, porque toda a autoridade foi dada a ele. E ele poderia realmente instituir o batismo, revestido de toda a autoridade que o Pai lhe deu. E aí nós vemos que ele estabeleceu o batismo cristão, tanto para aquela geração quanto para a nossa geração. Hoje também o batismo é uma instituição divina, instituída por Jesus Cristo. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. O autor da lição nos diz que, de uma maneira espetacular, a ordem das coisas estão aqui estabelecidas nesses 3 versículos. No versículo 18, aquele que tem autoridade determinou, como as atividades devem acontecer. Então, Jesus falou como deveria acontecer. Segundo, no versículo 19, Jesus determinou que os discípulos deveriam ir em todas as nações anunciando o Evangelho. Terceiro, Jesus determinou que os novos discípulos deveriam ser
batizados em nome do Deus triuno, em nome da Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, como está no versículo 19. Quarto, deveriam ser instruídos sobre o ministério da palavra, com o intuito de que vivessem para Cristo, e assim expressassem que Ele não é apenas o Salvador, mas o Senhor de suas vidas, né? No versículo 20, nós lemos: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Jesus, além de nos salvar, Ele também é o nosso Senhor, e Ele ordena que devemos guardar todas as coisas que Ele nos ensinou. E ainda no versículo 20, nós vemos que para o encorajamento dos antigos e novos discípulos da igreja, Jesus fez uma promessa maravilhosa, esplêndida, que nos alegra o coração quando nos lembramos dela. Está lá no versículo 20, a última parte do versículo 20. Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que maravilha, né? Saber que Jesus está conosco todos os dias, seja na alegria, seja na tristeza, seja em qualquer situação, Jesus está conosco, porque é uma promessa que Ele nos fez, e as promessas que Jesus nos fez, Ele cumpre cabalmente para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então aí nós vemos que o batismo foi instituído por quem? Pelo o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que instituiu o batismo cristão. E o que é batismo? Nós vamos aí para a letra B do primeiro ponto, que trata exatamente dessa pergunta, né? O que é batismo? Os irmãos que observaram a lição em casa, ela responde aí com 3 afirmações, né? Uma feita pelo breve catecismo de Westminster, né, que é famoso documentário histórico do século 17. Ele nos apresenta a seguinte definição de batismo. Quem estiver com a lição, por favor, na página 53, está essa primeira definição. Batismo é um sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. E aí nós vemos esta grande definição bem abrangente do que é batismo. Mas ele começa dizendo que é um sacramento. O que é um sacramento? Os irmãos lembram que já foi explicado aqui. É uma ordenação santa, divina. Um santo, o sacramento é uma santa ordenança instituída pelo próprio Cristo. E no cristianismo nós temos 2 santas ordenanças. Quais são? 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, que os irmãos já conhecem muito bem. A segunda definição de batismo, ele é dada por João Calvino. Foi João Calvino, um dos grandes reformadores, né, que nos traz essa definição aqui. Ele disse o seguinte, irmãos: o batismo é o sinal de iniciação pelo qual somos recebidos à sociedade da igreja, para que, enxertados em Cristo, sejamos contados entre os filhos de Deus. Então o batismo também aqui é muito bem definido, né? É uma iniciação que todo aquele que se batiza na igreja de Cristo, onde passam a ser considerados ou a ser contados, como ele diz aqui, como filhos de Deus. Amém? Deu para entender essas 2 definições? Amém. E a terceira definição é a definição da nossa confissão de fé congregacional, né? Está lá no capítulo 31, que fala o seguinte: cremos e confessamos
que o batismo é um sacramento do Novo Testamento, ordenado por Jesus Cristo para servir ao batizando de sinal e selo do pacto da graça, de seu enxerto em Cristo e de sua regeneração, da remissão dos pecados e de sua total entrega a Deus através de Jesus Cristo, para andar em novidade de vida. Então veja aí que também, né, é uma grande definição sobre batismo. Aí nós vemos que ele considera o batismo como um sinal e um selo do pacto da graça no qual nós estamos inseridos. Amém? É uma entrega total a Deus das nossas vidas para podermos andar em novidade de vida. Então essa é mais uma definição de batismo nesta feita da nossa confissão de fé congregacional. Amém? Qual o simbolismo do batismo, irmão? Contido, né, o simbolismo desse batismo. Nós vemos 3 textos que nos mostram aí. Gostaria que os irmãos me ajudassem agora, abrindo as suas Bíblias, né? Um irmão lesse Atos 22, 16. Outro irmão, 1 aos Coríntios 6, 11. E o terceiro irmão, Tito 3, 5. Quem achou Atos pode ler, Atos 22, 16. Depois, 1 aos Coríntios 6, 11. Quem achou qualquer texto pode ler. O lavar regenerador e inovador do Espírito Santo. Tito 3, 5. Então veja o primeiro simbolismo, né? Lavagem. Atos 22, 16, alguém achou? 1 Coríntios 6, 11, irmão. 6, 11. Amém. Fostes lavados pelo lavar purificador do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, alguém achou o terceiro texto? Tito já foi lido, irmã. Tem outro já. Falta só Atos 22, 16. Lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Então o batismo tem esse sentido também de lavar, né? Com purificação de pecados. Então este é o simbolismo contido no batismo, a lavagem, a purificação. O batismo nós sabemos que é um sacramento e um meio de graça, né? Conforme a confissão de fé congregacional. E aí nós vemos que na maioria das igrejas, nas nossas igrejas, os sacramentos são 2, como já citamos aqui, o batismo e a ceia. Isso que expressa a nossa confissão de fé congregacional, né? Só há 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho, os quais são o batismo e a ceia do Senhor. E aí vem a pergunta, mais uma vez, o que é sacramento? E como eu já falei para os irmãos, está na página 53 da revista aí, ó, sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representadas, seladas e aplicadas aos crentes. Então este sacramento é uma santa ordenança de Deus, que é instituída e vem através de sinais sensíveis
as bênçãos do novo pacto, do pacto da graça, que nós estamos inseridos nele. Esse pacto e estas bênçãos são seladas e aplicadas em cada um de nós, os crentes, na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Isso é um sacramento. Alguém tem dúvida, irmão, sobre isso? Alguma pergunta? Sim, minha irmã, pode falar. É verdade. E muito sério, né? Um compromisso muito sério que assumimos diante de Deus e da igreja, como a senhora falou. O batismo, é verdade, irmão. Uma outra coisa interessante aqui, irmãos, que a lição nos traz, é que às vezes tem muita gente enganada, né? O batismo não assegura a salvação. O batismo não traz salvação. E tem muita gente por aí que afirma, né? Ah, eu vou me batizar para ser salvo. Não, de maneira nenhuma. O batismo não assegura a salvação. Pelo contrário, né? O batismo é uma prova de que já somos salvos. O batismo é isso. É esta prova de que nós somos salvos. Portanto, o batismo não é um meio de salvação, bem como, né, não se trata de algo especial para a salvação de alguém. Imagine quem morreu sem se batizar, como seria a vida dele? Imaginemos o ladrão da cruz, irmão João Ângelo, né? Ele teve tempo de se batizar ali na cruz? Não, não se batizou, mas ele foi salvo? Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus ofereceu a salvação imediatamente a ele, sem o batismo. Portanto, nós vemos que o batismo não assegura a salvação de maneira nenhuma. Algumas pessoas e algumas denominações asseguram e afirmam, né, e enxergam o batismo como indispensável para a salvação. Eles se baseiam, irmãos, naquele texto de Mateus 16:16, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo, porém o que não crer será condenado. Então eles se baseiam nesse texto aí para enxergar o batismo como algo indispensável para a salvação. Porém, nós podemos identificar nesse texto, no próprio texto, que o que importa é o crer. Veja o final do texto, ele diz: quem, porém, não crer será condenado. O texto não diz, porém, quem não for batizado será condenado. Não, quem não crer. Então, quem se baseia nisso, né, está um pouco confundido, precisa rever melhor, mas, de qualquer forma, existem várias maneiras de pensamento, né, dentro das igrejas, e cada um tem a sua maneira de pensar e de agir. Porém, o que o texto nos mostra aqui é que o condenado será aquele que não crê e não o que não é batizado. Amém? Que coisa maravilhosa. Portanto, né, o contrário, dentro das igrejas, alguns irmãos, nós vemos alguns irmãos que não querem ser batizados. Aí já é o contrário do que nós vemos aí, né? Essas coisas podem ocorrer, só deveria ocorrer, né, em impossibilidades reais. Alguém não poder, não querer ser batizado em impossibilidade como a do ladrão da cruz, né, que morreu lá com Jesus. Mas, pelo contrário, né, não é o batismo que salva, mas o salvo, todo aquele que é salvo deve ser batizado. Amém? Pois não, irmão João Ângelo?
Quem crer e... Exatamente. Assumir um compromisso, né? Dentro da igreja, através do batismo, exatamente. Pelo Espírito Santo, né? Exatamente. Muito bem, irmão. Amém. Então, os irmãos entenderam que o batismo não assevera a salvação, não assegura a salvação. Então, os salvos é que precisam ser batizados. E o batismo é um grande privilégio de cada cristão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo ponto, o autor da lição vai tratar agora sobre o modo, a maneira de batizar, o modo do batismo. E nós sabemos, né, que existe alguns modos que são praticados por várias denominações. As mais conhecidas são a aspersão e a imersão, né? A aspersão, colocando água sobre a cabeça, né? E a imersão é mergulhando. Existe um outro tipo, né, que nós vamos falar mais adiante, que é chamado de afusão. Já já nós chegaremos nele lá. Mas veja, o autor da lição nos diz aqui que antes de falar sobre esses dois tipos, né, é digno de que o modo de administrar o batismo é de importância relativa, ou seja, não é uma doutrina, uma maneira tão importante quanto falar da salvação. O modo de batizar fica em segunda instância, não é verdade? A primeira instância, a primeira e última é a salvação, a doutrina da salvação. O modo como batizar pode ser utilizado de várias maneiras pelas demais denominações que nós conhecemos, né? A nossa denominação batiza por aspersão, não é verdade? Então veja, irmão, o autor da lição nos diz uma coisa interessante aqui, que ele diz que a validade dessa ordenança do batismo, né, não depende da quantidade de água aplicada ou do modo que foi realizado, né? O batismo não depende disso de maneira nenhuma. E é por essa razão, né, que nós congregacionais recebemos irmãos de outras igrejas e de outras denominações que foram batizados por imersão, né? Porque não é a quantidade de água que realizamos no batismo. A validade é outra, que nós já falamos aqui no início e vamos continuar estudando daqui para frente sobre o batismo. Então, essas definições aqui nos mostram que a quantidade de água é o mínimo a ser utilizado. O batismo, o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa o selo da nossa união com Cristo, né? A participação das bênçãos, do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. Essa definição lá do Breve Catecismo de Westminster. Então, essas são realmente, né, os fatos reais do batismo. O que é que significa, o autor da lição traz aqui para a gente agora, o significado da palavra batizar. Primeiro, ele cita aqui um autor, né, chamado de Charles Hodge. Charles Hodge. Ele diz o seguinte, falando sobre 3 tipos de palavras que é encontrado no idioma grego e que significa batismo. Afirma-se, está na página 54, os irmãos que estão à lição podem nos acompanhar. Afirma-se que bapto, baptizo e baptismos sempre e necessariamente expressam em grego moderno a ideia de imersão e que, por isso, devem ter o mesmo sentido quando são empregados pelos escritores sagrados. Todavia, o mesmo autor, né, faz aqui agora, ele diz o seguinte, todavia, a réplica para esse argumento é dupla. Ele afirma primeiro
o autor dessa afirmação, ele diz o seguinte: é que essas palavras não têm um sentido único. Que palavras? Bapto, baptizo e baptismos, certo? Elas não têm um sentido único. Essas palavras, elas também são utilizadas no sentido de derramar sobre, lavar, limpar, tingir, manchar e outras mais palavras derivadas aí. Então, o sentido dessas palavras gregas também são essas aí. Quem quiser, que tiver interesse em conhecer, só é pegar um bom dicionário grego que vai descobrir, né, essas palavras lá. Em segundo lugar, irmãos, a ideia e prática de batismo não foi, diz aqui, uma novidade introduzida por Jesus. O batismo, Jesus não introduziu, Jesus instituiu na igreja cristã, no cristianismo. Mas já existia o batismo, né? Lá com João Batista, os apóstolos já batizavam, e era comum, né, em muitas cerimônias dos judeus. Portanto, os judeus já conheciam esse tipo de coisa, esse sacramento chamado de batismo. Era uma espécie de purificação religiosa para os judeus. E nós vamos ver mais adiante algumas coisas que os judeus faziam com relação a isso. E aí, como acontecia os batismos entre os judeus? Que é de lá que nós, né, trouxemos, o cristianismo obteve esse batismo, esse sacramento exatamente dos judeus. Veja o que ele nos diz aqui, o autor da lição. A resposta a essa pergunta, a pergunta é: como acontecia os batismos entre os judeus? A resposta é importante, uma vez que o batismo cristão tem por base o batismo judeu. Então, o batismo cristão instituído por Cristo teve por base o batismo judeu. Os judeus batizavam ou lavavam, né, que uma das palavras utilizada no grego, as mãos para comer, lavavam os objetos, lavavam as casas e mesas, bem como o corpo todo quando se contaminavam tocando um corpo morto. Então veja, um judeu não podia tocar em nada, quando tocava sempre se lavava, né? Mão, pé, cabeça, tomava banho, fazia uma lavagem completa se fosse necessário. Se os irmãos observarem, tem lá em Números, capítulo 8, versículo 7, fala exatamente sobre isso, né? Sobre este lavar dos judeus. Um homem limpo tomará sopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio, sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. Então tem que ser lavado. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dias, purificá-lo-á ao sétimo dia, e aquele que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Está lá em Números 19, versículos 18 e 19. Então, isso aí era praticado pelos judeus, obedecendo a lei mosaica, né? A lei estabelecida naqueles 5 primeiros livros da Bíblia. E aí nós vemos, irmãos, que as aspersões e o lavar são chamados de batismos. Lavar e aspergir. Veja que no início ele diz que tomará o hisopo e molhará naquela água e aspergirá sobre casas, mesas, no caso utensílios e pessoas, né? Hisopo, provavelmente, né, eu pesquisei no dicionário bíblico, ele diz que provavelmente essa palavra hisopo era hoje em dia conhecida como manjerona, um arbusto pequeno, né, conhecido como manjerona, e tem cerca de 45 centímetros de altura. Eles utilizavam aquilo, né, para aspergir água sobre as coisas e as pessoas, praticando assim, né, o batismo,
desde lá o Antigo Testamento. Portanto, os judeus já faziam isso há muito tempo. O autor da lição, ele cita aqui um livro, um livro apócrifo, chamado de Eclesiástico. Ele diz o seguinte: aquele que se batiza depois de haver tocado num corpo morto e torna a tocá-lo, de que lhe valerá o ter se lavado? Então veja que ele usa primeiro a palavra batizado, depois lavado. Então veja aí que elas são sinônimos para os judeus. Citando aqui, né, os textos dos judeus, nós temos o seguinte: Marcos, aliás, um texto da Bíblia, né? Marcos 7, 3 e 4 diz o seguinte: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar. Aqui a palavra lavar, no grego é nipsontai, está aqui escrita na lição. Cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. A palavra para aspergir é baptizontai. Há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos. Essa palavra lavagem aqui está escrita em grego, nesse texto, como baptismos, de copos, jarros e vasos de metal. Então, o autor da lição nos mostrou aqui que essa passagem de Marcos 7, 3 e 4, as palavras utilizadas para lavar, aspergir, né, são utilizadas de palavras gregas que simbolizam batismo ou lavagem. Amém? Então, aspergir ou lavar são significativamente a mesma coisa, né? São semelhantes no que definem. E Jesus, né, utilizou essa mesma palavra quando instituiu a sua ordenança. No texto que nós lemos aqui, né, Jesus diz: fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui, ó, batizando-os, Jesus usou a palavra grega baptizontes. Não sei se a pronúncia está certa, né? Mas a palavra é essa aqui. Em alguns manuscritos, essa palavra que Jesus usou é baptizo. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deviam ser batizados, deviam ser lavados, né? Foi o que Jesus ensinou ou aspergido naquele momento. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus usou a mesma palavra que significa aspergir ou lavar. Agora, interessante que Jesus, quando usou essa palavra, ele não se dirigiu, né, a pessoas de outras nações, mas se dirigiu aos judeus. E os judeus conheciam muito bem aquilo, né? Conheciam o que era batismo, o que era lavagem, o que era aspersão, porque eles já praticavam desde muito tempo. Então, logo, se esse batismo fosse diferente, esse batismo instituído por Jesus, é claro que ele iria explicar melhor. Olha, agora deve ser feito assim, ou assado. Mas Jesus não citou nada disso. Jesus apenas falou que deviam ser batizados. E essa palavra é bem conhecida dos próprios judeus da época. Interessante que nós vamos ver na Bíblia algumas profecias que apontavam para a aspersão. Profecias de Isaías, profecias de Jeremias. Lá Isaías 52:15, né? Diz assim: de igual modo, ele aspergirá muitas nações. Então aí uma profecia de Isaías apontando para o batismo. E lá em Jeremias, aliás, Jeremias não, desculpa, irmão, em Ezequiel 36, versículo 25, diz o seguinte:
Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Então, aspersão para purificação. Alguma pergunta, irmão? Alguma dúvida sobre isso? Estão conseguindo entender direitinho aí? Nós estamos vendo aqui as palavras que são utilizadas, ou que foram utilizadas na Bíblia, em grego. E essas palavras, elas têm o significado de batizar como aspergir e lavar. Alguma dúvida? Não, né? Os batismos cristãos, eles ocorriam, irmão, onde as pessoas se convertiam. Né? Hoje em dia, né, tem algumas igrejas que têm um tanque para batizar, e outras levam para o rio, para o mar, outras coisas. Mas naquela época eles eram batizados onde estavam, né? Não tinha essa história de conduzir ninguém para algum lugar, ou talvez conduzisse se estivesse próximo a alguma coisa, algum rio, né? Ele diz aqui, de igual modo, é provável, em Atos 2,41, né? É provável que não desse tempo, lá em Atos 2,41, fala da conversão de quase 3.000 pessoas, né, quando Pedro pregou. Então ele diz aqui que é provável que não desse tempo batizar essas quase 3.000 pessoas num dia só. Né? Então, os discípulos e os apóstolos batizando esse povo todinho, talvez foram batizados alguma parte no outro dia, ele diz aqui, é provável, né? Porém, onde estavam? Estavam lá no cenáculo, né, pregando, e todos ouvindo eles pregarem, e foram batizados ali. E eu pergunto aos irmãos, onde é que Saulo de Tarso foi batizado? Numa casa onde ele estava, né? Ele estava lá, numa casa, ele ficou de pé, né, e foi batizado. Atos 9:18 nos mostra essa passagem aí, que foi o homem de Deus, Ananias, né, e orou por ele, as escamas dos seus olhos caíram, ele voltou a ver, e ficou em pé e foi batizado. Então, Ananias o batizou naquele momento, naquele lugar. E um terceiro exemplo que nós podemos ver aqui, que foi o batismo do carcereiro e a sua família, né? Quando os alicerces da prisão se moveram e Paulo e Silas, né, foram libertos, e ele ficou atônito e perguntou, o que deve fazer? E Paulo disse, né, crer no Senhor Jesus, essa tu e a tua casa, e eles creram e foram batizados. Então, na casa dele, alta hora da noite, né? Ninguém sabia, era madrugada já. Então, ninguém ia correndo para dentro de um tanque para mergulhar ou alguma outra coisa, eu suponho. Então, Paulo os batizou ali, né, com água. E supõe-se que o modelo utilizado foi de aspersão, né? Água sobre a cabeça. Era alta hora da noite. A fim de fortalecer esse ponto, né, não há evidência alguma de que as famílias tivessem algum tanque em casa, que eles chamam aqui de batistérios, em casa, quer fossem ricas ou quer fossem pobres. Ninguém tinha isso para ser batizado em casa. Então, logo, nós vemos aí que, provavelmente e certamente, vamos dizer assim, estes e a maioria dos irmãos foram batizados naquela época por aspersão. Amém? É claro que nessa lição é uma lição congregacional. Nós batizamos por aspersão, né? Algumas denominações batizam por imersão. Então, certamente também escreve as suas lições, né, mostrando os textos que falam da imersão. Portanto, nós não estamos aqui falando mal de ninguém, nem condenando denominação nenhuma. Estamos apenas mostrando a maneira de como nós batizamos os congregacionais. Amém?
É verdade, viu? Exatamente. De maneira nenhuma. Amém. Só crê em Jesus e era batizado. É verdade. Sim, irmã. É verdade. Ali deve ser o filme deve focar uma denominação, né? Pois não, irmão Wilson? Exatamente, exatamente, irmão. Agora, o autor da lição, o pastor Walker, ele traz aqui para a gente à luz Romanos 6,4, que é muito utilizado esse texto aí, né? Gostaria que qualquer irmão lesse aí para mim esse texto, Romanos 6,4. De vida. Então fala de fomos sepultados pelo batismo, né? Assim como Cristo, para que Cristo ressuscitou, nós andemos em novidade de vida. Algumas denominações pegam a ideia, né, desse versículo aí como se fosse o batismo por imersão. Eles entendem que apenas a imersão representaria essa passagem aí. A ideia, irmãos, de sepultamento nas águas é um pouco estranho no Novo Testamento, né? Porque o sepultamento é sempre onde? Na terra, não é verdade? Ou em grutas, como nós vimos algumas histórias do Novo Testamento lá. O que o texto aí nos ensina, né, é que o batismo assinala um sepultamento e um ressuscitar espiritual, independente da forma do batismo, independente, seja ela por imersão, seja ela por aspersão. Então, ela nos ensina aí que o sepultamento, nós vemos aí um sepultamento e um ressuscitar espiritual, independente da forma como ele foi feito. Como no final do versículo ali diz, para andarmos em novidade de vida, uma nova criatura, não é verdade? E aí nós vemos, os irmãos entenderam aí o Romanos 6,4, né? Outras denominações, eles usam muito isso aí para dizer que o batismo é um sepultamento, sepulta com Cristo, né, e para ressuscitar com Ele. Então, mas, à luz desse versículo, o que ele nos ensina é que o batismo, ele mostra-nos, assinala um sepultamento, né, e um ressuscitar espiritual, independente de como ele foi feito, se por aspersão ou se por imersão. Amém? E aí, como eu falei ainda agora, sobre a afusão, diz que a chegarmos aqui, página 56 da nossa lição,
que o autor da lição diz que é uma plausível possibilidade, a fusão. E o que é isso? Está descrito aí na lição, na nossa lição. Diz que a fusão era um possível modo de batismo no primeiro século. Na fusão, as pessoas entravam em um rio, por exemplo, com água até a cintura, e lá a água era derramada sobre a cabeça do batizando. Foi o exemplo que o irmão João Ângelo citou aí, que viu no filme, não foi? Esse exemplo aí. Então aqui é um batismo por afusão. Entra na água, mas não mergulha, apenas é colocado água sobre a cabeça. Amém? Não sei, não conheço se alguma denominação utiliza esse tipo de batismo. Não sei. Ainda hoje. É meio difícil saber. A não ser que eles fizessem uma pesquisa, né? Bom, nós vamos ver agora a herança, essa lição é um pouco grande, né? A herança aspersionista dos congregacionais. A nossa confissão de fé é baseada na confissão de Savoy, na fé de Savoy, 1658, e já definia isso da seguinte maneira: não é necessário imergir o batizando na água. O batismo é corretamente administrado, derramando ou aspergindo água sobre o batizando. Então, a nossa confissão congregacional também é semelhante a essa definição aqui. E aí, como congregacionais, nós praticamos e defendemos a aspersão, porque a palavra batizar tem outros significados, além de imergir. Significados que nós já vimos aqui, tais como lavar, derramar sobre e limpar. Nós sabemos que o batismo cristão ele foi instituído seguindo o modelo do batismo dos judeus, que nós falamos aqui. E aí, no Antigo Testamento, quando a água era utilizada com fins religiosos, seu emprego era feito por aspersão, lá no Velho Testamento. E aí, já que o método cristão de batismo segue o modelo judaico, então seria o batismo por aspersão. E aí, essa maneira é a maneira que mais se adapta a todas as idades, climas, situações e constituições físicas. É que mais se adapta a qualquer pessoa, seja no local, seja na idade, pessoa jovem ou idosa, seja no clima, seja em qualquer lugar. O batismo por aspersão é o que mais se adapta às pessoas. Alguma dúvida, irmãos? Querem afirmar alguma coisa? Pois não, irmão? Ou perguntar? Espiritual, o tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Entendeu, irmã? Amém. Amém? No terceiro ponto da lição, o autor nos fala agora sobre os envolvidos no batismo. Ele fala da Trindade Santa, Quando Jesus instituiu o batismo, ele estabeleceu que deveria ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Segundo, quem deve se batizar?
Aí o nosso autor da lição diz o seguinte, ele fala aqui da nossa confissão de fé, que diz o seguinte: somente aqueles que realmente professam arrependimento, fé e obediência a Cristo devem ser batizados, e apenas estes. É o que diz a nossa confissão de fé. Não é qualquer um, né, que vai se batizar, mas aquele que confessa realmente, está arrependido, mostra sua fé, né, e obediência a Cristo, estes sim devem ser batizados. E quem deve ministrar o batismo? Quem deve praticar o batismo? Na nossa denominação são os pastores, os ministros da palavra, né? Esses são aqueles responsáveis para praticar o batismo. Amém? Quarto ponto da lição: os benefícios do batismo. Acho que é o quarto e o último ponto, né? Quais os benefícios do batismo? Então vamos analisar aqui, né? Tem vários textos. O batismo lembra-nos nossa justificação em Cristo Jesus, né? Nele, no batismo, evidencia-se, né? Aclara-se que nós somos justificados. E o que é que isso implica? Implica no perdão dos pecados passados, presentes e futuros, né? É isso que está implícito lá em Marcos 1,4, Atos 2,38, Hebreus 10,22, 1 Pedro 3,21, são textos que nos mostram essa justificação, que nos lembra, através do batismo, a nossa justificação. Segundo, o batismo também lembra-nos nossa regeneração. O momento do batismo aponta para a realidade do novo nascimento, ou do nascimento de uma nova criatura em Cristo Jesus, aponta para isso. E também lembra-nos da nossa adoção, tal como aconteceu no batismo de Cristo, né? Em nosso batismo, a doce voz, diz o autor da lição aqui, sussurra em nossos ouvidos: este é o meu filho amado, né? Podemos escutar a voz de Deus falando no nosso coração. E aí, a partir daí, nós somos adotados na família de Deus como filhos amados por meio de Cristo, né? Só através de Cristo é que nós nos tornamos, né, filhos de Deus. É Deus que faz isso através da adoção em Cristo Jesus. Quarto, também nós vemos, através do batismo, a comunhão com o corpo de Cristo, né? Somos incorporados ao corpo, aqui é a igreja, o corpo de Cristo é a igreja do Senhor, porque aquele que ama o noivo, amará também a noiva, ou seja, quem ama Jesus, que é o noivo, amará a igreja de Cristo. 5. O batismo nos lembra também o selo do pacto da graça, no qual nós vivemos. Nesse pacto, Deus oferece aos pecadores a vida, a salvação por meio de Jesus, exigindo deles a fé, exigindo dessas pessoas a fé e prometendo o Espírito Santo para neles habitar. O batismo sela exatamente esse pacto com Cristo. Agora é interessante aqui, que é o último ponto da lição aqui, o último subponto do quarto ponto, que é a letra F aí, ele diz, e é muito interessante que a gente entenda isso aqui: antes do batismo, recebemos esses benefícios? Sim, todos esses benefícios nós recebemos antes do batismo: justificação, regeneração, adoção, comunhão no corpo de Cristo e o selo do pacto da graça. Concedidos a nós por fé através do evangelho da palavra. Veja, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos todos esses benefícios em Cristo Jesus. Agora, no batismo, estes benefícios são selados e visivelmente mostrados ou sinalizados a todos aqueles que queiram, né? Que queiram ver. Amém? Louvado seja Deus. Como nós vimos no início, o batismo não assevera a salvação. A salvação é através da fé em
Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Pois não, meu irmão. Interessante, né? Era assim. É interessante, né? Como a escritura é interpretada, né? Nessa denominação aí. Pois é, meus irmãos, hoje a irmã aprendeu o verdadeiro sentido, né, do batismo, graças a Deus por isso. Alguém outro irmão tem alguma coisa a acrescentar ou quer perguntar alguma coisa? Amém. Louvado seja Deus, né? A irmã estava contando ali como ela foi batizada. Então, irmãos, que Deus, pois, né, aplique a sua palavra em nosso coração, né, e nos ajude, né, a cada dia mais confiar no Senhor Jesus, que Ele é que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Passa a palavra ao pastor para o encerramento da escola bíblica.